Magnata, quantas vezes você já achou que tinha achado uma rejeição de vela perfeita e tomou loss na sequência? Eu sei como é. Você sempre depois que tomou loss coloca a culpa na corretora, na internet, na sua mãe, na notícia do dia, no fundo que estava errado, sendo que o erro estava na leitura, estava no seu ponto de vista. Eu também já entrei confiante, achando que estava aplicando estratégia infalível, perfeita, e só depois eu percebi que tinha ignorado o mais importante, o detalhe que tá ali crucial, que é o tal do primeiro registro em opções binárias. É isso que muda o jogo, tá? Vou sendo bem sincero com vocês. É exatamente isso que a maioria que fala que tá errando na estratégia não entendeu ainda. E hoje ainda nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como identificar uma rejeição real para você melhorar a sua assertividade. Você vai ver onde que entra o primeiro registro, como você vai utilizar a lógica de preço para confirmar e por que que isso realmente vai separar os meninos dos homens dentro desse mercado, ou as meninas das mulheres, tá? E já deixa aqui nos comentários, você já usava o primeiro registro? Eu quero saber se essa chave aqui vai virar ou já virou o jogo para vocês. Primeira coisa, não é o corpo da vela que importa, é a memória que o preço deixou, ou seja, é onde o preço dentro do gráfico conseguiu chegar nas zonas anteriores, o pavio das velas. Sem contexto de um registro anterior, essa tal de rejeição aqui vai virar só um chute. Ou seja, resumindo essa primeira parte, você precisa ter memória do gráfico, memória do mercado, tem que abrir aqui o zoom, né, na real, tirar o zoom para você ver se aquela região do primeiro registro tem memória, se já aconteceu outras vezes. E por que que isso é importante? É importante, magnatas, você entender que quando o preço tem memória, quando já aconteceu aquela mesma situação algumas outras vezes, aquilo vai ficar bem mais assertivo, vai ficar com muitas mais chances de acontecer novamente a mesma coisa. Por quê? Porque o mercado ele tem memória, o gráfico ele tem memória. Então se chega em um determinado ponto e o preço reverte e tem acontecido isso 3, 4, 5 vezes, vai tocar de novo aquele ponto e ele vai lembrar, poxa, cheguei aqui nesse lugar e eu reverti. Então, basicamente, você entraria ali também na reversão. E eu sei que muita gente aí vai entrar na primeira retração sem olhar o contexto, achando que já é uma rejeição ali. Só que sem um primeiro registro naquela zona, né, o mercado ele vai passar reto, possivelmente vai romper e você vai tomar um loss aí, se bobear até o stop loss. Esse aqui é o erro que faz a maioria falar que está errando na estratégia, porque só olha ali a visão, essa visão aqui, ó, a visão mini, olha aqui, chegou aqui, tá subindo, vou buscar uma reversão, entendeu? Isso aqui tá errado, por mais que tenha realmente buscado ali a reversão, a gente sabe que é uma metodologia errada porque o preço está em uma constante baixa aqui dentro da Apple, né? Agora, se a gente trabalhasse junto com esse fundo aqui, ó, é outra coisa, né? Olha só, e esse outro aqui, ó, tá vendo? Aqui sim a gente poderia tomar aquela decisão de entrar para compra, né? Vendo aqui esse fundo, entende? Então, você tem que olhar o que aconteceu anteriormente. Olha comigo aqui no gráfico, tá? A gente tem um primeiro registro nesses últimos minutos, que fica basicamente aqui. Aqui também temos... Opa, só tá um pouquinho torto. Tá, beleza. Aqui, aqui e aqui, tá? Muita gente ainda não sabe o que é o primeiro registro, né? Então vamos lá, primeiro registro, magnatas, nada mais é do que a primeira vela de tentativa de reversão. Então, seguido aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 velas vermelhas, a gente tem uma verde. Aqui nós temos o primeiro registro. 2 velas verdes, temos uma vermelha. Essa vela vermelha é o primeiro registro, tá? Depois da vermelha, temos outra verde, ou seja, primeiro registro aqui também. Tá? Então temos 3 primeiros registros aqui, tá bom? Temos esse fundo e esse topinho aqui, junto com esse fundo, tá? O que acontece, magnatas? O que a gente vai frisar aqui? A gente vai buscar justamente as regiões que mais tocam. Então, a gente vai marcando aqui nos últimos minutos os primeiros registros, vai vendo o que está acontecendo, vai vendo ali onde que tá os outros primeiros registros para você ter mais confluências, tá bom? Mas nada mais é do que a primeira vela de reversão ali, seguido a partir de uma única vela de cor diferente, tá? Simples. E aí, se vocês conseguirem compreender ainda mais aqui, a gente vai vir, ó, nas linhas horizontais, para montar aqui um fundo em conjunto, né? Um fundo em conjunto. Peguei outra. Primeiro registro aqui, certo? Nessa vela vermelha nós temos o primeiro registro. E se você for um pouco mais atrás, olha só. Essa região tá marcando o primeiro registro. Essa região
essa região. Então essa linha aqui de cima é uma região muito forte de primeiro registro. Porque o preço aqui não vai reagir porque é bonito. Nossa, aqui tem um pavio enorme, tá bem bonito esse primeiro registro. Não, ele só vai reagir se ele tiver regiões anteriores. Ou seja, como a gente falou no início do vídeo, se ele tiver memórias anteriores. Isso que é a lógica do preço. Da mesma forma que se bater nessa linha aqui abaixo, que eu vou pintar ela de vermelho para ficar mais forte para vocês verem, ó. Se o preço retornar nessa linha abaixo e demonstrar um primeiro registro aqui, eu já entro tranquilamente, tá? Tranquilamente para uma compra, tá bom? E se bater aqui em cima, é uma venda. Olha só, batendo, ó. Eu vou entrar já às 19h39. Ó, esperei aqui a vela movimentar um pouco. Entramos com 10 segundos aí de vela já criada. Entramos com a venda por conta desse nosso primeiro registro aqui de cima. Como eu falei para vocês, primeiro registro muito forte, né? Olha só, 3 segundos. Beleza. Isso que é a lógica do preço. Reagiu porque teve memória e a gente já sabe que quanto mais registros confluindo na mesma zona, mais forte fica essa rejeição, né? Como a gente sabe que tem bastante primeiro registro, já vou abrir mais uma taxa aqui daqui a 1 minuto. Aqui a gente tem a movimentação, primeiro registro, certo? Por parte dos vendedores. A gente sabe que o preço ele vai bater aqui de frente, trazendo ali possivelmente uma queda. E vou entrar já com a próxima venda aqui com o primeiro registro mais claro, né? Olha só, primeiro registro, a vela depois não alcançou o topo do primeiro registro, então aqui, ó, é vendinha. Tivemos o primeiro registro aqui por parte dos vendedores, fiz a minha entrada para venda, tá bom? O preço aqui da vela posterior alcançou o pavio, mas não superou. Então isso daqui me indica sim um fluxo de venda, tanto é que eu entrei com a venda aqui às 19h41. Tivemos um pequeno gap na vela posterior, mas aqui a gente está conseguindo, até agora pelo menos, manter essa win, né? A segunda win. Porque além do primeiro registro, você precisa entender o fluxo, né? E o fluxo nada mais é do que para onde que está indo a força do mercado, se é para compra ou para venda. E você vê isso medindo os pavios. Se superar o pavio, você sabe que vai romper, tá? Se não superar, vai ter o fluxo de queda ou de baixa, dependendo do tipo de análise que você está fazendo. Olha aí, ó, mais uma. Mais um winzinho aqui. Você está vendo que isso parte um pouco mais acima do que só teoria. Você está vendo aqui a prática pura acontecendo na sua frente. A gente está marcando, a gente está esperando o preço voltar para a nossa região, né? E está deixando ele trabalhar aqui para a rejeição de fato acontecer. Nesse caso está dando uma rompida, pegamos nossas wins, mas está dando uma rompida e a gente vai ter que cortar de novo, criar um primeiro registro, tá bom? E se você que está assistindo até agora ainda achar que é sorte, olha aqui de novo, tá? O mercado ele deixa pistas, ele vai deixando brechas, vai fazendo com que você entenda. E quem lê o mercado de fato vai conseguir entrar no tempo certo. Quem não lê são as pessoas que aí se frustram, né? Às vezes entra cedo demais ou tarde demais, acaba perdendo. Então, magnatas, anota aí. Marca os pavios, tá? Os mais fortes do primeiro registro são as velas de mudança, de reversão. Busca confluências olhando a área externa, né? Visando ali o contexto do mercado. Tem que ter mais de um pavio na mesma região, no mínimo, certo? No mínimo. Espera o preço voltar e aí você pode esperar pelo fluxo ou você pode esperar justamente ali na rejeição, tá? Eu fiz aqui a primeira entrada somente na batida, né? Então bateu ali, a gente viu que tinha vários primeiros registros, entramos já com ordem de venda e também entramos ali depois com o fluxo de venda esperando o pavio da segunda vela, tá? Depois do primeiro registro. O importante é você buscar confluência, tá? Rejeitou, entra. Rompeu direto, segura um pouquinho, não entra, para você não se quebrar, tá? Essa estratégia aqui, magnatas, é infalível quando você aplica com paciência. Nesse caso aqui rompeu, como eu falei para vocês, e aqui eu só dei uma paradinha, vamos aguardar, vamos ver como vai movimentar, tá bom? Você percebeu a diferença agora? Não era que você estava errando na estratégia em si, você só não entendia o ponto-chave, né? Que é a rejeição sem o primeiro registro não existir. Então, tirem isso da cabeça de vocês. E outra coisa, magnatas, um trader profissional ele não entra porque achou que a vela é bonita. Ele entra porque viu primeiro um registro, viu a memória do preço, viu a rejeição ali real da vela e usa isso como confluência. Você viu o último exemplo aqui que a gente deu na tela, a gente viu que a região foi testada aqui por mais de 3 vezes, né? O preço sempre voltou, sempre rejeitou. A gente fez a nossa entrada, pegamos o win, foi simples.
agora é contigo, né? Você não pode continuar entrando sem contexto e reclamando que tá errando na estratégia. Você tem que fazer do jeito certo. Marca os seus primeiros registros e opera com a lógica de preço, tá? Se esse vídeo aqui clareou a sua visão, comenta aqui embaixo. Eu sou Magnata e não erro mais. E mais importante, abre o gráfico hoje, marca os seus primeiros registros, sente a diferença ao vivo ali, nem que seja na conta de prática, tá? E se você quiser acelerar os seus resultados, o link do grupo está na descrição desse vídeo, onde lá eu opero todos os dias ao vivo, compartilho minhas entradas e mostro todo o meu setup em tempo real para você. Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para cima. Eu sou Magnata, dia 1.